Olá, muito boa tarde. A Diocese do Porto tem em curso uma proposta de preparação para a Páscoa, tendo por foco o batismo. O padre Amaro Gonçalo integra a equipa que elaborou este itinerário e que apresentamos neste programa depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. O desafio missionário de voluntariado marcou o encontro do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior. Em primeiro lugar, a partir da própria raiz da palavra voluntariado. Ser voluntário, uma experiência que marca a vida de milhares de universitários católicos que encontram um sentido na entrega ao outro. O tema esteve no centro do Encontro Nacional de Estudantes, promovido em Fátima pelo Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior. Eu encaro as experiências de voluntariado como algo que nos permite sair da rotina e como algo que nos permite não estar sempre ligados à faculdade, não estar sempre ligados ao stress que a própria faculdade exige. É sempre um momento de paragem e que nos permite aprender muito com os outros e nos permite crescer muito. Eu costumo dizer que a experiência na Casa de Saúde do Telhal é algo totalmente diferente, porque aprendemos a relacionar-nos e a contactar-nos com pessoas que não estamos totalmente habituados a lidar no nosso dia-a-dia. São pessoas totalmente abertas, ao contrário, se calhar, daquilo que nós estamos à espera quando ouvimos falar num doente de saúde mental. São pessoas totalmente abertas, são pessoas transparentes que se dão, que se entregam e que não estão minimamente importadas em achar que estão a fazer aquilo que é politicamente correto. Por isso é que é tão gratificante e as pessoas, os utentes da Casa de Saúde do Telhal, entregam-se completamente a nós e é muito fácil fazer, na minha experiência, é muito fácil fazer voluntariado na Casa de Saúde do Telhal. Há muitas pessoas, quando nós colocamos a fé em questões do voluntariado e em questões daquilo que nós fazemos movidos pela fé, descredibilizam um pouco aquilo que nós fazemos, mas eu faço muita questão de referir a fé porque acredito que é algo que me move e que me leva a fazer este tipo de trabalhos, este tipo de atividades. Uma das marcas do voluntariado dos católicos universitários é a Missão País, um exemplo da dinâmica de fé que em 2020 animou mais de 3.300 missionários de 55 faculdades portuguesas. Este ano especificamente como chefe foi muito especial. Pude montar uma missão do início num sítio novo. Foi chegar a uma comunidade que não nos conhecia necessariamente, não sabíamos quem era. Eles não sabiam quem nós éramos, chegámos ali assim um bocadinho eles a descobrirem quem nós somos, quem são estes jovens que vêm aqui com as t-shirts. E foi muito bom também porque, como chefe, a minha missão começou quase um ano antes de preparação. São muitas reuniões, muita preparação, muitos planeamentos. E é bom porque acabamos por não nos dar só às pessoas onde vamos, às comunidades, aos locais onde estamos, mas uns aos outros, aos missionários. Não é preciso ser chefe para nos darmos aos missionários, é um sorriso, um gesto que temos uns com os outros, o espírito que criamos, damos-nos à comunidade, damos-nos uns aos outros, damos-nos a seguir nas faculdades para onde voltamos e onde se cria um espírito enorme de missão e de grupo e que depois se nota nos pátios da faculdade, nos corredores. O bispo responsável pelo acompanhamento da pastoral universitária esteve em Fátima para ouvir os jovens e saudar a maturidade do caminho percorrido na pastoral do ensino superior. Um setor onde os mais novos são os verdadeiros protagonistas. Eles quiseram fazer o seu caminho e essa proposta significa, de facto, a maturidade de uma pastoral do ensino superior que está a sentir-se encaminhada, muito construtiva e, ao mesmo tempo, encaminhada de maturidade. Vivemos um momento bonito da pastoral universitária. Pastoral do ensino superior. Há procura e necessidade e sede. Haja tempo e dedicação. Haja resposta. Eu gostava também de sublinhar essa fidelidade de quem trabalha na pastoral universitária à permanência, à disponibilidade, ao esperar e ao procurar. Foi um voto de confiança que deram a todos os jovens que, apesar de estarem envolvidos em 1001 projetos, conseguiram empenhar-se e pôr toda a sua vida e toda a sua oração também neste projeto, e vê-se a quantidade de jovens que estão aqui presentes é realmente porque foram os jovens que chamaram. E hoje em dia os jovens para a igreja têm que ser chamados por outros jovens.
Depois dos discursos, foi tempo de pôr as mãos na massa. No Santuário de Fátima, estudantes do ensino superior concretizaram a sua experiência de voluntariado, desde o acolhimento e orientação de peregrinos, à organização, limpeza e preparação de diversos espaços da Cova da Iria. Uma opção de vida que se repete nas várias dioceses. No meu percurso académico fez toda a diferença. E acho que o primeiro ensinamento que esta experiência nos dá é que nós também temos preconceitos e nós também temos algum sentimento de estranheza perante estas situações e às vezes pensamos que somos imunes a estes sentimentos. E é o aceitar essas nossas fragilidades e usarmos essa aceitação para fazermos mais pelo outro, para nos aproximarmos do outro, que nos transforma e nos torna melhores pessoas para o futuro, para a nossa vida profissional, mas também para a vida pessoal. Acho que no mundo académico é quando nós estamos a construir a nossa pessoa enquanto ser social e enquanto ser civil, acho que é fundamental. Este voluntariado e este tema prende-se precisamente com esta ideia de nós querermos viver para o outro e, quando vivemos para o outro, ganhamos sentido para a nossa própria vida. A nossa própria vida começa a ter um caminho, começa a ter um horizonte. No horizonte da pastoral universitária, em Portugal, há um acontecimento que mobiliza toda a Igreja Católica. A edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, que o país vai receber em 2022. Um ponto de chegada e também um ponto de partida para o compromisso de fé das novas gerações. As nossas atividades têm no horizonte exatamente esta atividade da Jornada Mundial da Juventude, mas nós não queremos ficar aí, porque senão, se ficássemos aí, a Jornada Mundial da Juventude seria um momento que poderia não ficar no coração dos jovens. Então nós queremos trabalhar a dimensão interior de cada jovem, de cada universitário, para que depois ele possa viver intensamente a dimensão da pastoral universitária e da Jornada Mundial da Juventude e depois continuar a ter uma vivência profunda. Os universitários são jovens, não é? E vamos precisar de muitos jovens de todo o mundo, mas também aqui de Portugal e sobretudo destes que aqui em Portugal estão para acolher os outros que vêm das outras partes do mundo, para assumir esta dimensão do acolhimento aos outros, do voluntariado na própria jornada, ou seja, vão ser chamados a servir, consoante também as suas competências, a sua disponibilidade nos vários lugares da jornada, seja agora já na preparação da própria jornada, seja depois naquilo que são os momentos mais
que antecedem imediatamente a jornada, e na própria semana queremos envolver os universitários nestas várias fases, no pensar a jornada e ajudar a pensar a jornada, que ela seja dos jovens para os jovens, mas que depois que os jovens estejam de facto ativos e empenhados e ao serviço na própria jornada. Desde palestras e TED Talks a atividades de voluntariado, o Encontro Nacional de Estudantes deixou uma certeza. Mais do que uma simples atividade pontual, o voluntariado é um compromisso. Acompanhe as notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclesia.pt. Todos aqui renascemos é a proposta de um caminho batismal e quaresmal na Diocese do Porto para preparar a celebração da Páscoa, que agora apresentamos com o Padre Amaro Gonçalo. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar connosco para nos falar deste projeto que, enfim, diria que já é um clássico na Diocese do Porto, não é? Na altura, pelo Advento e pela Quaresma, propõem subsídios que ajudam a viver esses tempos de preparação. Neste caso, qual foi a ideia a presidir a este tema, Todos Aqui Renascemos? A ideia foi aprofundar a consciência e a experiência do batismo, que é o tema, digamos assim, central da nossa Diocese neste primeiro ano do triênio dedicado à iniciação cristã. E nós entendemos que tínhamos feito uma proposta no Advento que estava mais ligada aos ritos pré-batismais, de aproveitar os tempos litúrgicos para fazer uma espécie de mistagogia, isto é, uma educação, uma pedagogia para entrar e penetrar naquilo que são os símbolos, os sinais e as realidades que celebramos no sacramento do batismo. E neste sentido tínhamos o Todos Aqui Nascemos, Advento, Natal, e entendemos agora na Quaresma, neste caminho para a Páscoa, uma proposta centrada neste Todos Aqui Renascemos. Este re é um prefixo que o Dom Manuel, no seu prefácio, no seu pórtico ao plano pastoral, tinha colocado como um prefixo importante para compreender o batismo enquanto regeneração, o batismo como renovação, como renascimento, etc. Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, não é? Nosso Bispo tinha-nos colocado num dos tópicos de reflexão que tem prévio ao plano pastoral, esta ideia do prefixo como algo que significa que iniciar é sempre também de algum modo reiniciar, recomeçar. Então, colhemos inspiração desse prefixo re e procuramos situá-lo em cada semana. E assim temos, por exemplo, na primeira semana, à volta do Evangelho das Tentações, o renunciar, o valor da renúncia, que é também um elemento batismal. Os candidatos ao batismo, antes de professarem a fé, são chamados a renunciar, digamos, a pôr de lado a sua vida pagã, uma existência sem Deus, etc. O segundo domingo, à volta da transfiguração, temos o revestir, aparece-nos o Cristo revestido de glória, portanto, ele vestiu o nosso corpo e reveste-nos da sua ressurreição. Depois, no terceiro domingo, temos o Evangelho da Samaritana, com a simbologia da água, e aqui temos o renovar, esta água que por onde passa recria, renova, transforma. Depois, no quarto domingo, temos o Evangelho do Cego de Nascença, e, portanto, temos ali aquele conhecimento progressivo do cego que vai passo a passo, vai reconhecendo Jesus, vai o conhecendo por dentro. E este reconhecer, se olharmos para a etimologia da palavra em francês, connaître, nascer, à medida que conhece, vai nascendo de novo, um pouco como nós quando dizemos, depois de conhecer a minha vida, mudou. Isto é, este reconhecer aqui não é uma questão, digamos, mental, um conhecimento teórico, mas é alguém que nasce a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, reconhecer. Depois, na quinta semana, temos a ressurreição de Lázaro. Temos na primeira leitura, aquela bonita imagem de Ezequiel, dos mortos e dos ossos que revivem, e por isso pusemos a palavra reviver. A palavra mais difícil foi a palavra para escolher o Domingo de Ramos e a Semana Santa,
que nós pusemos reinar com a aclamação de Cristo Rei, do Hossana, para depois concluir na Páscoa com o ressuscitar. Porque essa é a meta de todo o caminho, é ressuscitar com Cristo para uma vida nova através do batismo. E vamos ouvir na noite de Páscoa que nós que, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo na morte para ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. Portanto, temos aqui um itinerário que nos ajuda a aprofundar dimensões da vivência, da celebração. E que conduz ao tal renascimento. E que conduz ao renascimento, porque o batismo, no fundo, é um renascimento, é um nascer para uma vida nova. Lembramos, por exemplo, aquele episódio clássico do encontro de Jesus com Nicodemos, em que lhe fala em nascer de novo. Se não nascer de novo, é um texto que nós muitas vezes usamos como inspirador para a celebração do batismo e para a consciência daquilo que o batismo realiza em nós. Portanto, toda a pedagogia da Quaresma, aliás, a Quaresma, nós sabemos que historicamente ela aparece como uma espécie de retiro final de preparação dos catecúmenos eleitos para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã na noite de Páscoa. E nós, que já somos batizados, a maioria dos que escutamos estes textos, que participamos nas celebrações, o que precisamos de fazer é redescobrir o batismo, é renovar a profissão de fé batismal, que vamos ter a ocasião de fazer de maneira solene na Vigília Pascal, e, portanto, trata-se de uma pedagogia para batizados e candidatos ao batismo. E com que dinâmica propõe esta pedagogia em cada domingo? Nós continuamos com a simbologia da videira, que sugerimos que seja colocada tanto quanto possível à volta do batistério, e depois, ou então junto do altar. Algumas igrejas têm o batistério colocado em zonas que não são tão mais expostas. né? Cada um verá a sua forma. Por exemplo, vi numa das igrejas da Diocese que colocaram uma videira à volta da cruz, também é uma ideia bonita. Outros fizeram outro tipo de arranjo, mas a ideia foi manter também, até para dar unidade ao ano pastoral, como os ramos na videira. E também porque o batismo é um enxerto em Cristo. Nós somos ramos dessa videira pelo nosso enxerto em Cristo, como São Paulo usará noutra imagem na Carta aos Romanos. E, portanto, aqui nós queremos que, semana a semana, vamos redescobrindo a graça daquilo que nos aconteceu e que, para muitos de nós, que nem sabemos a data do batismo, às vezes temos uma foto, outras vezes não, mas é importante nós percebermos a graça enorme daquele amor que nos precedeu, daquela eleição a que nós agora procuramos dar uma resposta. E são, enfim, propostas dinâmicas que marcam as celebrações neste itinerário da Quaresma e que permitem também diferentes experiências, diferentes vivências pelos vários grupos numa paróquia, por exemplo. Sim, quase todas, não sei. Por exemplo, na minha paróquia nós temos catecúmenos. Nossa Senhora da Hora no Porto. Sim, a Senhora da Hora no Porto, temos catecúmenos em idade de catequese e temos uma adulta em idade, portanto, uma adulta candidata aos sacramentos da iniciação cristã. Ora, o que acontece é que nós temos de aproveitar a presença destas pessoas como um estímulo também para a própria Assembleia, para a própria comunidade se reinventar, renascer e se recriar a partir do estímulo que vem dos catecúmenos. Neste sentido, nós podemos aproveitar as celebrações do RICA, assim conhecido ritual da iniciação cristã dos adultos, e podemos adaptá-las à circunstância dos já batizados, porque para muitos batizados, nós temos muitos batizados que são simplesmente batizados, isto é, não tiveram nenhum percurso, nenhuma mistagogia posterior depois do batismo. Portanto, nós precisamos de todos tomar consciência disso. E à medida que acompanhamos os catecúmenos e rezamos com eles e os vemos dar os seus passos, como é próprio neste tempo das tradições ou das entregas e também dos escrutínios, é bom que todos os cristãos que já são batizados aproveitem este elã, digamos assim, renovador que a iniciação cristã nos oferece e renasçam também com eles. Uma referência, mesmo que breve, a 4 livros, não é, que estão a chegar ao público sobre este tema do batismo. É um tema que o Padre Amaro foi estudando e foi, sobretudo, aplicado em diferentes contextos que agora surgem em 4 obras. Sim, desafiado pelas edições paulinas para uma coleção mais de tipo pastoral, de recursos pastorais, temos 4 pequeninos livros que nos podem ajudar. Um primeiro livro é Subirei até às fontes,
e ajuda-nos a explorar cada domingo e cada semana da Quaresma nesta perspectiva batismal. E, portanto, ajuda a perceber quais são os recursos e os percursos batismais que podemos fazer. Há um outro livrinho que é sobre a pastoral do batismo, em que procuro oferecer alguns materiais, subsídios, recursos, percursos para preparar o batismo, o antes, para a celebração e para o pós-batismo. Todos hoje para ajudar a fazer um caminho de preparação e de prolongamento da celebração do batismo. Temos um outro com celebrações catecumenais e quaresmais, as tais celebrações que eu disse que podemos fazer durante a Quaresma com batizados ou com candidatos ao sacramento de iniciação cristã, e um último com os 5 passos da Lectio Divina, que teve uma primeira edição pela Diocese de Coimbra. Sim. E agora que tem uma versão, digamos assim, corrigida e melhorada para um público mais amplo através das edições paulinas. É um contributo simples de um pároco para a pastoral paroquial, diríamos assim. Mas que, por certo, ajudam a recentrar também aquilo que a Quaresma propõe que seja vivido. Padre Amaro Gonçalo, agradeço-lhe ter estado aqui. Obrigado eu e espero que seja para bem de todos. Por certo, para esta caminhada rumo à Páscoa. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.